Imagine um lugar onde o medo não era apenas uma emoção, mas uma entidade viva, cultuada e temida por todos. No Antigo Egito, a crença nos deuses definia o destino das pessoas, e entre as figuras mais sombrias desse panteão estava Set, o temido deus do caos. Diferente dos deuses que protegiam, fertilizavam as terras ou guiavam os mortos, Set representava a força incontrolável da destruição. Ele era o senhor das tempestades, da violência, do deserto e de tudo aquilo que ameaçava a ordem do mundo. Desde os primórdios da mitologia egípcia, Sete já carregava o título de inimigo da harmonia, o deus que caminhava entre as sombras, espalhando discórdia onde passava. Os antigos egípcios acreditavam que enquanto o sol cruzava o céu durante o dia, era Sete quem tentava impedir sua passagem à noite, comandando as forças das trevas e dos demônios que rastejavam no submundo. Mas sua história mais temida envolve o assassinato cruel e traiçoeiro de seu próprio irmão, Osíris, o rei dos vivos e senhor do submundo. Osíris era adorado como o deus da ressurreição e guardião da fertilidade, amado por seu povo e respeitado pelos deuses. Set, consumido por inveja e desejo de poder, arquitetou uma das maiores traições que o Antigo Egito já testemunhou. Segundo os registros mais antigos, em uma noite de celebração no palácio de Osíris, Set apresentou aos convidados um misterioso sarcófago ornamentado com símbolos proibidos. Ele anunciou que aquele que coubesse perfeitamente na caixa poderia ficar com ela como presente. Um jogo inocente, diziam, mas por trás havia um plano cruel. Osíris, sem imaginar a armadilha, deitou-se na caixa para experimentar, e nesse instante, Set e seus aliados lacraram o caixão, selando-o com chumbo derretido. O caixão foi lançado ao Nilo, carregado pela correnteza para um destino desconhecido, enquanto o corpo de Osíris desaparecia, levando consigo a esperança de paz no Egito. Esse ato macabro marcou o início de uma era de trevas e terror. Set, agora o novo senhor do Egito, espalhou o caos pelas terras, trazendo fome, tempestades de areia e desordem. A lenda conta que o povo, aterrorizado, fazia oferendas de sangue e ossos para aplacar a fúria do novo soberano sombrio. Templos foram erguidos em honra a Set no deserto, longe das cidades, onde sacerdotes encapuzados realizavam rituais proibidos para manter sua proteção. Alguns relatos antigos falam de banquetes macabros oferecidos em sua homenagem, onde cabeças de animais e vinhos, misturados com sangue, eram servidos sob a luz de tochas, enquanto cânticos em línguas esquecidas ecoavam pelas dunas. O reinado de Set, porém, não ficou sem oposição. Ísis, esposa de Osíris, jurou vingança e iniciou uma busca incansável pelo corpo de seu amado, movendo montanhas e cruzando terras amaldiçoadas para reunir seus pedaços, espalhados propositalmente por Set para impedir a ressurreição do irmão. A cada pedaço recuperado, Ísis realizava rituais de magia negra e invocações aos deuses antigos, arriscando sua própria alma para restaurar o equilíbrio. O conflito entre Ísis e Set não era apenas uma disputa familiar, mas a batalha entre ordem e caos, vida e morte, luz e trevas. Os sacerdotes da época registraram que, durante esses eventos, as águas do Nilo tingiram-se de vermelho e tempestades assolavam as aldeias, sinais de que o mundo dos vivos e dos mortos estava em colapso. Enquanto Set celebrava sua vitória temporária, ignorava a profecia de que um herdeiro surgiria para enfrentá-lo. Esse filho seria Horus, o jovem deus que, nascido da união sagrada de Ísis e o espírito de Osíris, carregaria a marca da vingança e a missão de destruir o tirano do deserto. Mas essa é uma história para o próximo capítulo.
Se você quer conhecer como essa guerra divina se desenrolou e os segredos proibidos por trás dos rituais de ressurreição egípcios, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Assim, você não perde a continuação dessa saga macabra, onde deuses, demônios e homens caminham lado a lado pelas areias sangrentas do Antigo Egito. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que adora histórias sombrias e ancestrais. O terror está apenas começando. A ascensão de Sete, o assassino de Osíris. Imagine um tempo onde os deuses caminhavam entre os homens, onde o deserto sussurrava segredos antigos e o vento carregava vozes de espíritos. No Antigo Egito, não eram apenas as pirâmides ou as múmias que causavam terror, mas também as entidades ocultas, sedentas por caos e destruição. E entre todas as figuras sombrias, nenhuma era tão temida quanto Set, o deus do caos, das tempestades e da traição. Antes de continuar, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque aqui as histórias são reais, sombrias e podem te acompanhar nos sonhos. A história de Set. Segundo os antigos papiros, Set era irmão de Osíris e Ísis. Ele representava tudo o que havia de desordem no mundo. Enquanto Osíris era amado, Set se tornava amargo, invejoso, e seu coração se corrompia. Um dia, tomado pela inveja, arquitetou o crime mais sinistro da mitologia egípcia, o assassinato de seu próprio irmão. Set preparou um sarcófago luxuoso, feito sob medida, e convidou Osíris para um banquete. Durante a festa, desafiou os presentes a deitarem-se no caixão para ver quem caberia perfeitamente. Quando Osíris se deitou, Set e seus cúmplices o trancaram, selaram com chumbo derretido e lançaram no Nilo. O reinado de terror. Com Osíris morto, Set assumiu o trono. Seu governo mergulhou o Egito em caos. Tempestades intermináveis, desertos avançando sobre as vilas e cultos obscuros realizados à meia-noite. Povoados inteiros desapareceram, e relatos diziam que quem pronunciava o nome de Osíris em voz alta era amaldiçoado. Mas o que Set não esperava era o surgimento de Horus, o filho de Osíris e Ísis, que jurou vingar a morte do pai. As batalhas entre os dois sacudiam o céu e a terra. Relâmpagos, enchentes e fome devastaram o Nilo. Era o prenúncio do fim. Suspense para o próximo vídeo. Mas você pensa que isso era o pior? No tribunal do pós-vida, os egípcios enfrentavam uma entidade ainda mais terrível. Uma criatura que devorava as almas impuras e condenava os injustos ao esquecimento eterno. No próximo vídeo, você vai conhecer Amit, a devoradora de almas. Então, se inscreve, ativa as notificações e prepara-se, porque as sombras ainda não contaram tudo. Amit, a devoradora de almas no Antigo Egito. Em meio às vastas areias do deserto egípcio, sob o olhar atento das esfinges e os murmúrios das múmias esquecidas, existe uma lenda tão antiga e sinistra que poucos ousam contar em voz alta. Seu nome é Amit, a temida devoradora de almas. A besta sagrada que aguardava pacientemente às portas do além para devorar aqueles que ousavam viver na maldade. Os antigos egípcios acreditavam que a vida após a morte era tão perigosa quanto a vida terrena, e que o destino de cada alma seria decidido em um ritual sombrio, conhecido como o julgamento de Osíris. E nesse ritual, a presença de Amit não era apenas simbólica, ela era o monstro que decretava o fim eterno de quem falhasse. Quando alguém morria no Antigo Egito, sua alma era levada até a sala do julgamento, um salão silencioso e gélido onde os deuses Anubis, Osíris, Tote e Maat assistiam ao destino da pessoa ser decidido. O coração do falecido, símbolo de suas ações e pensamentos em vida, era colocado em uma balança, sendo comparado com a pena de Maat, a deusa da justiça e da verdade.
Caso o coração fosse mais leve ou igual à pena, a alma seguiria para o paraíso dos campos de Aaru. Mas se fosse mais pesado, carregado de mentiras, maldade ou crimes, o castigo seria imediato, brutal e sem perdão. O monstro Amit devoraria a alma, condenando-a a um vazio eterno. A descrição de Amit é uma das mais perturbadoras entre todas as criaturas mitológicas. Os escribas antigos a descreveram como uma aberração divina, com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseira de hipopótamo, os 3 animais mais perigosos e temidos do Egito. Essa junção de ferocidade e fome insaciável tornava Amit um ser de puro terror, sedento por condenados e irredimíveis. Diziam que seus olhos brilhavam no escuro como brasas vivas, e seus dentes eram capazes de triturar até ossos espirituais, destruindo não só o corpo astral, mas a essência eterna de quem fosse engolido por ela. Mas o que mais alimentava o medo das pessoas era o fato de que não existia redenção após cair diante de Amit. Diferente de outras culturas antigas, onde os pecadores poderiam renascer ou pagar por seus pecados em outra vida, no Antigo Egito, a alma devorada deixava de existir por completo. Era o apagamento definitivo, a destruição de toda a existência passada, presente e futura daquela alma. E nos templos dedicados a Osíris, sacerdotes realizavam rituais sinistros para proteger seus entes queridos dessa condenação, oferecendo alimentos, perfumes e até pequenos sacrifícios para apaziguar a sede de Amit. Em algumas lendas mais esquecidas, escondidas em papiros enterrados junto a faraós e magos, há relatos de banquetes de passagem, onde familiares dos mortos realizavam grandes festas fúnebres em honra aos deuses, acreditando que a fartura de carne, vinho e especiarias agradaria os espíritos do além, desviando a atenção de Amit. Nessas celebrações, cabeças de animais e pão moldado em forma de órgãos humanos eram oferecidos, enquanto sacerdotes recitavam encantamentos em uma língua ancestral, pedindo que o coração do morto fosse leve como a pena de Maat. A figura de Amit também era usada como arma política e religiosa. Faraós e sacerdotes ameaçavam seus inimigos com a condenação eterna nas garras da besta, e não era raro encontrar inscrições em tumbas advertindo que Amit devore a alma de quem profanar este túmulo. Um lembrete sinistro de que a morte no Antigo Egito não era o fim, mas apenas o começo de um julgamento cruel e imprevisível. Por isso, as pessoas se esforçavam para viver segundo os princípios de Maat, equilibrando o coração entre bondade e justiça, na esperança de escapar das presas de Amit. Essa entidade, tão temida e respeitada, personificava o terror do esquecimento eterno. O simples som de seu nome sussurrado nas câmaras mortuárias fazia com que até os mais valentes estremecessem. Os estudiosos atuais ainda tentam decifrar o alcance do culto a Amit, encontrando imagens ocultas de seu corpo monstruoso em tumbas proibidas, escondidas debaixo de camadas de areia e maldições gravadas em pedra. A cada descoberta, mais histórias emergem, mostrando que a devoção a ela era mais poderosa e secreta do que se imaginava. Se você quer continuar explorando os mistérios proibidos e os rituais macabros do Antigo Egito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo no submundo egípcio e desvendar os segredos dos deuses que controlavam a vida e a morte. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem ama histórias sombrias e prepare-se, porque a lenda de Amit é só o começo. Banquetes macabros e os rituais de Set. Prepare-se para mergulhar nas profundezas mais sombrias do Antigo Egito, onde rituais proibidos e banquetes macabros eram realizados em honra a Set, o temido deus do caos.
Este vídeo revelará os segredos ocultos das cerimônias dedicadas a Sete, explorando práticas que desafiavam a ordem e celebravam o caos. Descubra como esses rituais envolviam oferendas sinistras, danças frenéticas e substâncias alucinógenas, criando uma atmosfera de terror e reverência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para uma jornada aterrorizante pelos mistérios do Egito Antigo. ChatGPT, roteirista. Em meio às areias eternas do Antigo Egito, havia segredos que jamais deveriam ser revelados. Histórias sussurradas por sacerdotes esquecidos, rituais proibidos, registrados em pergaminhos ocultos e cerimônias que desafiavam os próprios deuses do céu e da terra. Entre essas lendas, nenhuma era tão temida quanto os banquetes macabros oferecidos a Set, o deus do caos. Set não era apenas o assassino de Osíris, não era só aquele que espalhava discórdia e desordem. Ele era a encarnação viva do caos primordial. Os egípcios acreditavam que, para apaziguar essa entidade ou garantir seu favor em tempos de guerra e destruição, sacrifícios grandiosos e celebrações hediondas precisavam ser feitas. E assim nasceram os banquetes de Set, verdadeiros espetáculos de terror e adoração. As cerimônias aconteciam nas noites mais escuras, quando a lua desaparecia no horizonte e o deserto se tornava um manto sombrio, silencioso e cruel. Os sacerdotes de Set, conhecidos como os servos da tempestade, vestiam túnicas vermelhas e negras, cores sagradas que representavam o sangue e a destruição. Os templos secretos, erguidos longe das cidades sagradas de Osíris e Horus, eram decorados com cabeças de animais empalhadas, ossos humanos e símbolos gravados com sangue. Nesses salões sinistros, os escolhidos se reuniam para oferecer suas vidas, sua carne e seu sangue em banquetes que desafiam a moral até dos mais ousados. Antes de prosseguir, se você gosta de histórias sombrias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, mergulhamos nos mistérios esquecidos da história, nos cultos proibidos e nas lendas amaldiçoadas. Os banquetes começavam ao som de tambores e flautas de ossos, tocados em ritmos hipnóticos que induziam os presentes a um transe coletivo. As mesas eram enfeitadas com pratos exóticos e macabros. Carnes de animais, considerados impuros, como hienas e chacais, eram servidas ao lado de poções alucinógenas feitas de ervas raras e sangue coagulado. Dizem que, em certas ocasiões, até carne humana era servida, proveniente de inimigos derrotados ou de prisioneiros capturados durante batalhas travadas, em nome de Set. Era um banquete para exaltar a desordem, para celebrar a quebra da ordem natural. Aqueles que participavam das ceias acreditavam que, ao consumir essas oferendas, incorporavam o próprio espírito caótico de Set, tornando-se seus representantes na terra. Durante essas noites profanas, relatos contam que dançarinas cobertas apenas com véus de sangue se apresentavam, girando até o transe, enquanto sacerdotes entoavam cânticos proibidos que ecoavam pelas paredes de pedra. No auge da celebração, uma oferenda maior era feita. Uma vítima viva, cuidadosamente escolhida e adornada, era entregue ao altar de Set. Seu coração era arrancado ainda pulsante e oferecido em brasas, enquanto os presentes aplaudiam e entoavam o nome do Deus. Dizia-se que a fumaça da carne queimada carregava as preces direto ao submundo, e se a chama subisse reta ao céu, significava que Set aceitava o sacrifício. E o mais macabro de tudo, relatos egípcios antigos descrevem que, em algumas dessas celebrações, o sangue da vítima era misturado ao vinho e servido como bebida sagrada. Aqueles que bebiam acreditavam obter não só a bênção de Set, mas também a essência vital do sacrificado, incorporando sua força, coragem e até mesmo seu sofrimento.
Era um ritual de comunhão sombrio, onde a linha entre o humano e o divino se apagava, e os presentes se viam como emissários do caos sobre a terra. As festas duravam até o amanhecer, e ao final, os participantes eram marcados com brasas, um símbolo eterno que os ligava a Sete. Se você está gostando dessa história, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque no próximo vídeo vamos revelar as lendas esquecidas sobre os oráculos de 7 profetas que previam desastres, traições e mortes usando métodos arrepiantes. Você não vai querer perder. E antes de terminarmos, vale ressaltar que arqueólogos modernos, ao investigar antigos templos e tumbas do Egito, encontraram inscrições que descrevem esses banquetes profanos, mas muitos registros foram destruídos ou ocultados para evitar que as práticas fossem conhecidas pelas gerações futuras. O mais curioso e aterrador é que algumas famílias egípcias de linhagem antiga ainda sussurram essas histórias, afirmando que, de tempos em tempos, descendentes dos antigos servos da tempestade ainda realizam rituais secretos, longe dos olhos do mundo. Festas noturnas em ruínas esquecidas do deserto, onde o sangue ainda escorre e a chama vermelha de Sete continua a ser alimentada. Seriam apenas lendas? Ou os ecos dessas cerimônias macabras ainda assombram as noites egípcias? Comenta aí o que você acha. E se quiser, eu trago essas histórias secretas para o próximo vídeo.